Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez à nossa aula do nosso curso de técnico em enfermagem e da disciplina de promoção da saúde. Hoje, na nossa aula 3, nós vamos falar sobre os micro-organismos. Então, nós temos a tendência de associar que esses pequenos organismos, eles apenas causam infecção ao nosso organismo. Eles podem, por exemplo, estragar alimentos ou ter muitas doenças severas. Mas os micro-organismos, em geral, eles auxiliam muito a nossa vida. Nós necessitamos dos micro-organismos para nós podermos viver uma vida em equilíbrio, porque tudo na vida ela é equilíbrio. Então nós vamos ver que os micro-organismos eles são essenciais para o equilíbrio da vida, para o equilíbrio da vida no nosso ambiente, no meio ambiente. Eles são extremamente importantes para a degradação de resíduos no solo, para a conversão, por exemplo, de nitrogênio, são extremamente importantes como decompositores de matéria orgânica. Então, eles são extremamente importantes para o desempenho da vida no planeta. São extremamente importantes para a síntese de metabolismo de algumas vitaminas do complexo B, de vitamina K, para a coagulação do sangue. Então vamos estudar um pouquinho sobre os micro-organismos, certo? Então, a microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, que é o ramo da ciência que estudam esses seres pequenos, ou seja, esses seres vivos minúsculos, que só podem ser vistos por nós humanos através do meio do microscópio. O termo microbiologia ele vem do grego micros, que significa pequeno, e bio e logos vem o estudo da vida. Então, cerca da metade da biomassa do planeta ela é constituída por micro-organismos, sendo que os outros 50% está distribuído em plantas e também animais. Existem diversas espécies que nós ainda nem conhecemos, que ainda não foi caracterizada pela ciência. Então tem muita coisa desconhecida ainda dentro da microbiologia. Eles são extremamente importantes para a sobrevivência de nós seres humanos, de plantas e de animais. Eles são responsáveis, por exemplo, por infecções primárias e secundárias. São extremamente importantes para a reciclagem dos resíduos, produção de antibióticos, de vitaminas e de outras substâncias, indústrias de alimento e também de combustível. Por exemplo, um exemplo aqui para vocês de indústria de alimento, nós utilizamos um micro-organismo para produzir a cerveja, uma levedura, um fungo. Outro exemplo que nós podemos utilizar para quando a gente vai fazer o pão, a gente usa a fermentação por leveduras, que é aquele fermento biológico que a gente compra no nosso mercado. Então nós temos diversas aplicações desses micro-organismos, incluindo também a engenharia genética. Então a microbiologia ela vai estudar a classificação desses micro-organismos, a estrutura desses micro-organismos, como eles se reproduzem, como eles passam as características genéticas deles de uma geração para outra, através da hereditariedade. Nós vamos entender como eles fazem as atividades bioquímicas, se eles utilizam glicose para poder ter energia ou não, se eles fermentam essa glicose ou não, como eles se nutrem, que tipo de composto eles favorecem ou inibem o crescimento deles, como eles respondem entre si outros seres vivos e também a microbiologia ela estuda a habilidade de causar mudanças físicas e químicas também no nosso ambiente. Então, antes de tudo, nós precisamos falar um pouquinho sobre a história da microbiologia, né? Então, antes do século XVIII, como que a população, como que a humanidade, ela atribuía as doenças? Eles não conheciam esses micro-organismos, mas eles acreditavam que tudo provinha de maldição divina.
Então, se determinada pessoa estava doente, era uma maldição. Tinha também a teoria das miasmas, que eram de vapores ou venenos de mau odores que poderiam contaminar a população, e sempre o ar era o meio de transmissão. Então, a partir os estudos da microbiologia começaram lá em 1664 por Robert Hooke, que ele foi o primeiro a utilizar o termo célula, porque através do microscópio ele conseguiu ver que parecia uma cortina. Então ele conseguiu ver as primeiras células através desse microscópio. O Anthony, em 1673, ele, através de um outro microscópio, ele descreveu as bactérias, ele viu que tinha esses animáculos e visualizou através de um microscópio de lente bem simples. Koch ele foi extremamente importante porque ele começou a trabalhar com meios de cultura, como que a gente conseguia cultivar, ele conseguiu descobrir como que a gente conseguia cultivar esses micro-organismos em laboratório, e ele começou a descobrir que essas bactérias elas também causavam algumas doenças. Nós tivemos esse pesquisador aqui, o Julius Petri, que ele trabalhava no laboratório de Koch, que ele desenvolveu caixas de Petri que permitia com que quando a gente colocasse o micro-organismo nessa plaquinha, nós conseguimos observar ele através do vidro e evitar a contaminação do ar, sem precisar abrir a caixa. E essa aqui é a plaquinha de Petri que a gente utiliza até hoje no nosso laboratório para poder fazer o cultivo desses micro-organismos. Nós vimos que as gram-positivas, devido à capacidade, a parede ser um pouco mais espessa, eles ficam roxo. E a gram-negativa, porque é mais fininha, ela fica rosa, porque lá em uma das etapas a gente descora com álcool. Uma informação muito importante. Pasteur ele foi extremamente importante porque até hoje essas técnicas elas são utilizadas no laboratório clínico para nós mantermos a asepsia para trabalharmos com micro-organismos. A penicilina ela foi uma descoberta muito grande, muito importante para a história da microbiologia, para a história da humanidade, porque ela foi produzida por um fungo que inibiu o crescimento de bactéria, por exemplo, Staphylococcus aureus. Aqui nós conseguimos ver que nós temos aqui uma bactéria semeada aqui nessa placa, e aqui nós temos um fungo, que é esse fungo branco aqui, que é o penicílio. Esse penicílio, ele produz uma substância que inibe o crescimento. Vocês conseguem ver que aqui em volta não tem a bactéria, só tem desse lado aqui, ó. Então aqui nessa região ele inibiu. Então foi assim que o pesquisador ele descobriu, o Fleming descobriu que esse fungo ele inibia o crescimento bacteriano. E aí eles descobriram a penicilina. Então vamos falar sobre as células dos micro-organismos. Os micro-organismos eles são divididos em procariontes e eucariontes. Dentro do grupo dos procariontes nós temos as bactérias. Já os eucariontes nós temos os fungos, as algas e também os protozoários. E os vírus eles estão aqui, ó, de ladinho, porque eles não se encaixam em nenhuma dessas células, em nenhum desse tipo de célula, porque o vírus ele tem uma classificação chamada de parasita intracelular obrigatório. Então, por exemplo, se você deixar uma bactéria fora de uma célula, ela vai conseguir sobreviver, porque ela tem estrutura interna para se manter viva. Os fungos, as algas e os protozoários também. Já os vírus, eles não conseguem se manter vivos, eles precisam estar dentro de uma célula do hospedeiro, seja humano, seja de um animal, para manter-se vivo. E aqui a gente tem uma estrutura extremamente proteica, isso tudo aqui é feito de proteínas. Olha aqui o material genético do vírus, aqui nós temos o envelope que protege, né, esse material genético. Nós temos outras proteínas que de superfície, que são essas proteínas aqui, que vão interagir com a célula do hospedeiro para poder fazer com que esse vírus ele entre dentro da célula e cause a infecção. Esse aqui é um exemplo que é o vírus do coronavírus.
Aqui nós temos a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. Vocês conseguem ver que essa célula eucarionte ela é extremamente mais organizada? Olha o núcleo aqui dela, ou em comparação com a célula procarionte. Olha o jeito que ele é desorganizado. A gente consegue ver também que aqui nós temos o retículo endoplasmático, já nessa célula aqui não tem. Essa célula, ela não tem, ela tem diversas outras organelas que em comparação com esse procarionte, ela não existe. Então as bactérias, elas são organismos relativamente simples, então elas têm uma única célula, eles são unicelulares e são divididos por conta que seu material genético ele não é envolto por uma membrana nuclear, então como se não tiver, ele fosse solto dentro dentro da bactéria. As células bacterianas, né, elas são chamadas de procariotas, que significa do grego pré-núcleo. Aqui a gente consegue ver um exemplo aqui de uma célula de bactéria, e aqui são as bactérias nas plaquinhas de Petri. Essas células bacterianas, elas apresentam diversas formas. Elas têm a forma de bacilo, que são como se fossem bastões aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Eles podem apresentar a forma de cocos, como se fossem algumas esferinhas. Eles podem apresentar em formas espiraladas, em formas de como se fossem um macarrão parafuso. E geralmente a forma que essa bactéria ela se apresenta é extremamente importante para a gente poder verificar de qual grupo, de qual tipo, de qual espécie de bactéria ela é. E que eu trouxe para vocês a diferença aqui, ó, do gram positivo e gram negativo que eu havia colocado no slide anterior. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares também, diferente das bactérias que são unicelulares. Os protozoários, eles são unicelulares, eles são só apenas uma célula. Eles podem, por exemplo, se movimentar, que vocês conseguem ver que esse protozoário aqui, da giardia, ela tem uns flagelos que são extremamente importantes para eles conseguirem se locomover. Aqui nós temos, dentro dessa hemácia aqui, nós temos o plasmódio, que é o agente responsável pela malária. Então os vírus, eles são extremamente diferentes desses grupos microbianos, né, que nós falamos anteriormente, porque eles necessitam estar dentro da célula para poder conseguir se manter vivo. Então aqui nós temos uma microscopia eletrônica do vírus com toda a sua estrutura, igual nós estamos vendo aqui nessa foto. Então aqui nós vemos o envelope, nós vemos o material genético que pode ser ou um DNA ou um RNA. Nós vemos aqui as estruturas, proteínas de superfície que vão entrar em contato com as células do hospedeiro. Agora a gente vai falar sobre os micro-organismos resistentes. A partir da descoberta em 1928 dos antibióticos, que foi considerado a descoberta da humanidade, descobriram que os fungos e bactérias elas poderiam produzir substâncias que inibiam o crescimento de outros micro-organismos. Só que devido à utilização, desde 1950, muitos micro-organismos desenvolveram resistência para esses agentes que combatiam eles. Isso devido ao uso excessivo desses antibióticos devido à indústria farmacêutica. Então, o micro-organismo ele se torna resistente quando há um uso generalizado de antibióticos. Por exemplo, fazendo com que essas cepas elas se tornem resistentes, e isso vai propagando de ser humano para ser humano. Então, a resistência bacteriana, a definição de resistência bacteriana ao medicamento, ela acontece quando um micro-organismo causador de infecção, ele deixa de responder ao tratamento que anteriormente, ele funcionava. E isso é extremamente nocivo para a humanidade. Estima-se que anualmente
morram 700 mil pessoas em função desse problema, a resistência a esses antibióticos. Então aqui nós temos várias bactérias que conseguem ser inibidas pelo antibiótico, e aqui já são bactérias resistentes, que o antibiótico não consegue agir. Então isso vai causar um agravamento dessa infecção. Então, para que os antibióticos servem? Por exemplo, os antibióticos, eles são medicamentos que são utilizados para a gente combater infecções bacterianas. Por exemplo, no caso aqui de sífilis, por exemplo, aqui uma imagem muito característica de pacientes que estão com infecção causada por tétano, infecções por tuberculose. Então, o primeiro antibiótico a ser descoberto foi a penicilina, em 1928, e a partir daí conseguiram descobrir que outros medicamentos conseguiam combater essas infecções bacterianas. Então, como esses antibióticos eles vão agir? Eles vão agir, por exemplo, lá na parede celular das bactérias. Aqui nós temos um exemplo aqui de uma bactéria, e nós temos aqui a parede celular dela. Então, as bactérias, elas são formadas por apenas uma célula que contém uma parede celular, que é a barreira de proteção com o meio externo. Então a penicilina ela funciona para poder impedir a formação dessa estrutura. Então quando a bactéria ela está se multiplicando, a penicilina vai lá e impede que essa parede celular ela se reproduza, que ela venha se multiplicar. Então essa célula ela já vai nascer defeituosa dessa bactéria. Então a partir daí vai ter a inibição da síntese dessa parede bacteriana, fazendo com que não tenha proliferação bacteriana. Por exemplo, prejuízo à membrana celular. Trata-se aqui de que a membrana celular aqui em vermelho, essa membrana é ela que controla a entrada de nutrientes para essa bactéria. Por exemplo, o sódio, o potássio, a glicose que entra para dentro dessa célula. Então, outro antibiótico ele pode agir nessa membrana celular também, fazendo com que ela se rompa e destrua essa célula. Por exemplo, essas bactérias elas são muito espertas porque, por exemplo, elas podem produzir determinada substância para causar problemas na gente. Então, essa substância ela pode ser inibida também por conta desse antibiótico, por exemplo. Então, o antibiótico ele vai agir na inibição da síntese também de proteínas que são essenciais para, por exemplo, para multiplicação e replicação desse DNA. Ela vai agir também na interferência do material genético. Quando essa célula bacteriana ela estiver reproduzindo, ela estiver se multiplicando, ela vai lá no material genético e vai impedir que esse material genético dessa bactéria se replique, fazendo com que a bactéria ela morra, causando prejuízo na sua multiplicação. Em alguns aspectos também, ela pode agir bloqueando a produção de ácido fólico, né, porque são extremamente essencial para alguns tipos de bactérias. Então, às vezes, as bactérias elas são diferentes, né, entre si, e então nem todas as espécies elas podem ser tratadas com um tipo de antibiótico. Então, essa já é uma resistência natural. Então, por isso que às vezes o paciente ele toma mais de um tipo de antibiótico, porque determinado antibiótico vai agir na parede, o outro vai inibir a síntese do material genético. Então, sempre é essa associação. Então, a partir do momento que a bactéria ela aprende a não ser afetada por uso desse medicamento, ela adquiriu a resistência bacteriana. E ela tem uma capacidade muito grande, essas bactérias, de se adaptar a esse meio e desenvolvendo mutações genéticas. Por isso que nós não podemos usar os antibióticos de forma descontrolada, sem prescrição médica e sem precisar mesmo desse antibiótico.
Então essas bactérias elas podem, por exemplo, expulsar essas moléculas dos antibióticos que tem dentro do corpo dela. Outros tipos de bactérias elas podem modificar a estrutura do medicamento. Por exemplo, elas podem destruir esse remédio de forma fácil porque elas adquiriram a resistência. Então, pessoal, é isso sobre os micro-organismos e também sobre esses micro-organismos resistentes a esses antibióticos, né, as bactérias resistentes a antibióticos. E até mais.